A guerra é um negócio complexo. Basta um simples erro para um desastre total, desde o fracasso de uma campanha militar até mesmo a morte de suas próprias tropas e aliados. Conhecidos hoje como fogo amigo, esses trágicos e fatais erros podem ser encontrados ao longo de toda a história registrada. E apesar dos avanços na tecnologia e na comunicação militar, ainda ocorrem hoje. No episódio de hoje, vamos examinar 5 casos de fogo amigo durante um dos períodos mais devastadores da história: Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 6 de setembro de 1939, a guerra já estava no terceiro dia para o Reino Unido. Neste começo, os nervos à flor da pele eram uma ameaça maior que o próprio inimigo. A guerra começou com falsos alarmes para os britânicos, como o medo de aviões alemães despejando morte sobre as cidades britânicas. Como eles fizeram durante a Guerra Civil Espanhola na Espanha, parecia pairar sobre todas as conversas como uma nuvem cinza escura. Essas preocupações não estavam restritas à população civil, pois os pilotos de caça do Comando de Caça da Força Aérea Real agora começavam a sentir o peso do fardo colocado sobre seus ombros na defesa das Ilhas Britânicas. Essa pressão e paranoia levariam a um trágico evento que se desenrolaria naquele dia. Os detalhes exatos em torno do incidente que ocorreu permanecem contestados. Conhecido como a Batalha de Barking Creek, o evento envolve a dispersão de caças britânicos para perseguir uma formação alemã que foi detectada no radar voando sobre o Oeste Misericórdia Essex. Os caças, Hawker Hurricane e Supermarine Spitfire, perseguiram os aviões inimigos. Sem o conhecimento deles, os oficiais da Força Aérea Real Montagu Houghton Harrop e Francisco Rosa decolaram em seus Hurricanes para se unir à OS Camaradas. Enquanto os Spitfires e Hurricanes vasculhavam o céu à procura dos aviões da Luftwaffe, um voo de Spitfires do esquadrão número 74 identificou 2 caças alemães e se voltou para atacar. Claro, esses não eram aviões alemães. Eram os Hurricanes atrasados. Ambas as aeronaves receberam golpes fatais das metralhadoras Browning dos Spitfires, antes que seus pilotos percebessem o terrível erro. O oficial piloto Francisco Rosa conseguiu se ejetar de seu Hurricane atingido, mas Montagu Houghton Harrop recebeu uma bala na parte de trás do crânio, matando-o instantaneamente e deixando seu corpo preso no Hurricane enquanto caía na terra, caindo na fazenda Manor Hintlesham, em Suffolk. Os pilotos de Spitfire, João Freeborn e Patrício Byrne, foram ambos julgados em corte marcial pelo incidente. Contudo, a maior parte do julgamento segue obscura. Byrne e outro homem continuaram na Força Aérea Real, com Byrne sendo abatido e capturado na França, ficando preso em um campo de guerra menos de um ano depois. Freeborn, por outro lado, teria uma carreira altamente distinta como aviador, acumulando mais horas de combate do que qualquer outro piloto na Batalha da Reino Unido e derrubando mais de 13 aviões alemães. Ele ascendeu ao posto de comandante de ala e foi condecorado com a Cruz de Voo Distinto, mas admitiu mais tarde na vida que pensava em Houghton Harrop todos os dias, suas armas tendo sido as que o mataram. Quanto a Francisco Rosa, ele seria tragicamente morto sobre a França em 18 de maio de 1940. Este evento destaca uma série de deficiências nas defesas da Força Aérea Real nos primeiros dias da guerra, algumas sendo técnicas e outras operacionais. Persiste a suspeita de que o oficial da Força Aérea Real que liderava os Spitfires, o sul-africano Adolfo Malen, mentiu durante o tribunal militar a respeito de seu envolvimento no incidente, e sabe-se que isso foi uma parte-chave da defesa de Freeborn. Ainda assim, Malen se tornou um dos principais ases da Força Aérea Real na guerra, um fato que ofuscou seu envolvimento no incidente. Talvez a parte finalmente trágica dessa história seja que a morte de Houghton Harrop se mostrou completamente desnecessária, pois foi descoberto mais tarde que não havia aeronaves alemãs no céu sobre o Oeste Misericórdia naquele dia. Uma falha técnica no conjunto de radar produziu uma imagem falsa nos escopos. Além de serem os primeiros pilotos da Força Aérea Real a morrer na Segunda Guerra Mundial, os Hurricanes de Houghton Harrop e Francisco Rosa também foram as primeiras aeronaves abatidas pelo Spitfire.
Em 18 de abril de 1942, durante o período de sucessos avassaladores do Japão no Pacífico e na Ásia, a população japonesa ficou tanto aterrorizada quanto enfurecida por um ataque surpresa americano às sagradas ilhas natais por B-52 americanos. Liderados pelo coronel Jimmy Doolittle, os bombardeiros decolaram do porta-aviões USS Hornet para atacar o Japão, mas incapazes de retornar ao navio. Todos seguiram para o território chinês amigo, exceto um, que pousou na União Soviética. Teme-se que ataques semelhantes se seguiriam. O exército japonês, que vinha travando uma campanha brutal na China desde 1937, lançou a Operação Saigou. O objetivo era capturar a província de Zhejiang, que era a única área costeira na China ainda sob controle chinês na época, e foi usado por várias das tripulações americanas para escapar. Embora as forças chinesas na província fossem mal treinadas e equipadas, elas somavam mais de 250.000 de homens, e isso excluía os civis, que poderiam decidir resistir, sabendo do tratamento bárbaro que poderiam esperar das tropas japonesas. Portanto, os comandantes japoneses organizaram 8 divisões inteiras de tropas, totalizando 175.000, apoiadas por tanques e aeronaves, para varrê-los de lado, sabendo que a qualidade das forças japonesas iria, como havia feito anteriormente, inclinar o equilíbrio a seu favor. No entanto, os japoneses não estavam dispostos a correr riscos, e por isso foi decidido empregar o crescente arsenal de armas biológicas do Japão, desenvolvido pelos cientistas da notória Unidade 731 do exército japonês, para reduzir ao máximo a população inimiga. Os cientistas japoneses ficaram encantados com a oportunidade de realizar um teste de campo em larga escala de suas armas e permitir que sua brutal criatividade florescesse ao infectar o maior número possível de pessoas. Aeronaves lançaram bombas de peste contendo pulgas infectadas com peste bubônica. Eles também espalharam doenças como cólera, tifo e paratifo, infectando o fornecimento local de água, bem como 3.000 prisioneiros chineses que foram então liberados de volta para suas comunidades para que pudessem continuar espalhando a doença. A documentação chinesa neste período era ruim, então é difícil estabelecer números exatos, mas as estimativas colocam o número de pessoas que foram mortas pelos japoneses, seja através de bombardeios, tiros ou armas biológicas, na ordem de 250.000. Um relatório japonês afirmou que as armas biológicas foram responsáveis por 30.000 baixas militares chinesas, embora isso não inclua danos colaterais entre a população local. Enquanto os cientistas do Japão viam a operação um sucesso, também demonstrou a grande ameaça que tais armas representavam para as próprias tropas. Registros japoneses mostraram que cerca de 10.000 de suas próprias tropas adoeceram após serem infectadas involuntariamente pelas armas da Unidade 731, e desses homens, 1.700 morreriam. Considerando que o Japão já estava se estendendo demais, lutando contra os americanos, britânicos, holandeses e chineses em toda a Ásia e o Pacífico, esse era um número impressionante de mortos ou incapacitados pelas próprias armas do Japão em 1942. É um forte lembrete de que, mesmo que as doenças possam ser usadas como arma, nunca podem ser totalmente controladas. Comparado ao seu camarada, o Spitfire, o Hawker Hurricane, provou ser muito menos capaz de acompanhar o avanço da tecnologia de caças alemães à medida que a Segunda Guerra Mundial progredia, e por isso foi gradualmente deixado de lado como um dos principais tipos de caças da Força Aérea Real. No entanto, possuindo uma estrutura aérea robusta e durável, e sendo uma plataforma de arma altamente estável, decidiu-se que o caça deveria ter uma nova vida como plataforma de ataque terrestre, sendo seus principais alvos os tanques alemães. Isso resultou no Hurricane 2B, que abandonou suas 8 metralhadoras Browning por 4 canhões de 20 mm mais potentes e suportes de bombas sob as asas. Na Força Aérea Real, Wormwood, em 3 de março de 1942, o Esquadrão número 175 reequipou-se com o Hurricane de ataque terrestre e iniciou treinamento intenso para aprender novas táticas. Querendo mostrar o novo avião de guerra para oficiais e altos oficiais do exército, cujos homens dependeriam do apoio próximo do Hurricane de ataque terrestre, uma demonstração de poder de fogo foi organizada contra soldados e veículos falsos, perto da vila de Imber em planície de Salisbury, que havia sido abandonada para apoiar os esforços de guerra. Entre os esperados para comparecer estava o próprio primeiro-ministro Winston Churchill, que seria acompanhado pelo general americano George Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Devido à importância da demonstração,
Vários ensaios foram organizados para que os pilotos praticassem seus ataques, com muitos convidados assistindo ao treinamento. Na segunda-feira, 13 de abril de 1942, um voo de 6 Hurricanes do esquadrão número 175 decolou para participar de outro desses ensaios gerais em Imber, onde uma grande multidão de observadores se acomodou, esperando que o ataque acontecesse. Os ensaios gerais anteriores ocorreram sem problemas, então não havia motivo para acreditar que este seria diferente. O tempo estava seco e ensolarado, mas isso produziu uma névoa, que tornou um pouco mais desafiador avistar as aeronaves à distância, pois elas apareciam simplesmente como pontos. Porém, isso exigiu que os pilotos dos Hurricanes se concentrassem mais para seguir o líder e localizar seus alvos. Um dos convidados na demonstração era Miguel Ricardo Foote, do CAS, e ele descreveria em suas memórias o que aconteceu a seguir. Citação: "Nós ficamos em uma longa fila, talvez 1000 de nós em uma descida. Na descida oposta havia uma fila igualmente longa de caminhões, grandes e pequenos. Um Hurricane apareceu baixo à nossa direita, vindo direto para nós. A frente das asas brilhava. Eu me atirei ao chão instantaneamente. Assim como a maioria de nós. Rugiu acima de nossas cabeças e se foi, seguido pelos gritos de carregador de maca. 25 pessoas foram mortas e mais 80 ficaram feridas na passagem do furacão. O sargento William McLaughlin, de 21 anos, piloto do furacão, afirmou na investigação que, devido à neblina, perdeu temporariamente o furacão que seguia e, ao avistar os espectadores, pensou serem os soldados falsos alvos da missão. Ele só percebeu seu erro depois que sobrevoou a multidão e viu eles correndo para se abrigar. O incidente foi atribuído a uma combinação de baixa visibilidade e mau julgamento por parte de McLaughlin. McLaughlin eventualmente retornou ao status de voo ativo, mas seria morto pouco mais de 2 meses depois em uma operação sobre a França. A subsequente apresentação a Churchill e General Marshall ocorreu sem problemas, e o incidente foi encoberto para não prejudicar o moral e a confiança na habilidade da Força Aérea Real em fornecer apoio aéreo. Como tal, por muitos anos após a guerra, a maioria dos detalhes em torno do incidente foram confusos e às vezes contraditórios, e não seria até a revelação de uma placa comemorativa na Igreja de Santo Egídio em Warminster, em 2012, que finalmente recebeu reconhecimento formal e a verdade foi revelada. Em 29 de abril de 1944, o barco de torpedo motorizado da Marinha dos Estados Unidos, PT-346, estava operando em conjunto com outros 2 barcos, PT-347 e PT-350, perto de Rabaul. O PT-346 estava sob o comando do tenente de segunda classe James R. Burke e, além dos típicos 17 homens que ele tinha sob seu comando, ele tinha 2 passageiros a bordo na forma do observador do exército do ZUA, Tenente-Coronel Pettit, e do Tenente Eric Howard, da Marinha Real Australiana. Naquele dia, eles receberam a notícia de que o PT-347 havia encalhado em um recife e sido atacado por aeronaves inimigas. O PT-350 já havia vindo em auxílio do 347 e suas armas haviam derrubado um dos aviões inimigos, embora, quando ele caiu no mar, os homens dos 2 barcos torpedeiros observaram com horror que os caças não ostentavam a grande insígnia vermelha que os identificava como japoneses. Em vez disso, tinha uma estrela e uma barra. Foram atacados por Volt 4 Corsairs da Marinha do ZUA, confundidos com barcos japoneses. A tripulação do PT-346 não era estranha a AOS Horrores do Fogo Amigo. Apenas um mês antes, na manhã de 27 de março, o PT-346 veio em socorro de 2 de seus camaradas, depois que eles foram atacados por engano por aeronaves da Real Força Aérea Australiana. Ambos os barcos torpedeiros foram afundados e 8 americanos foram mortos, com outros 12 feridos. O tenente Burke e seus homens chegaram ao local às 1230 horas, e eles observaram o 347 encalhado e o 350 alvejado a menos de 3 milhas de uma praia próxima, onde figuras ameaçadoras podiam ser vistas observando-os tentar libertar os barcos presos. Era inegável que eram tropas japonesas, e Burke tinha ordens de, se o 347 não pudesse ser resgatado do Recife, a tripulação deveria ser evacuada e o navio destruído. O PT-350 voltou à base com seus motores danificados pelos Corsairs. Depois de cerca de 1h30 tentando libertar o navio, o ar começou a zumbir novamente com o som dos motores aéreos. Identificados como aviões da Marinha do ZUA,
Os marinheiros se sentiram aliviados sabendo que tinham cobertura aérea contra possíveis movimentos dos japoneses em terra. Após os incidentes do dia anterior, todos os envolvidos em tirar o 347 do Recife acreditavam que os pilotos já deviam ter sido avisados de sua localização. Contudo, estavam enganados. Pensando que eram barcos de guerra japoneses, os aviões do ZEUA atacaram. Tripulante Oli J. Thalita recordou o que ocorreu depois. Citação: a primeira bomba foi direto para a minha sala de máquinas e desconfigurou todos os meus motores e baterias. Quando saí de lá, vi que o capitão tinha sido abatido. Testemunhas afirmam que o tenente Burke, percebendo o ataque, agitou uma bandeira do ZEUA de 8 pés para alertar os pilotos, mas foi atingido por tiros de metralhadora. Enquanto agonizava no convés de seus barcos de torpedo, foi atendido pelo médico João Frakovic, porém, Burke, ao perceber que seu fim estava próximo e notar que Frakovic não possuía um colete salva-vidas, ordenou que o médico lhe desse o seu. O médico obedeceu relutantemente. Os aviões americanos prosseguiram com o ataque, levando a tripulação do PT-346 e do PT-347 a abandonar suas embarcações. No entanto, antes disso, a tripulação do PT-347, sem outra opção, revidou, abatendo um Grumman F-size Hellcat. Ao preparar a balsa salva-vidas, uma bomba atingiu em cheio o quadrado 346, lançando Thalita para fora de seus sapatos com a força do impacto. Ambos os barcos torpedeiros foram dizimados no ataque, com os homens lutando para se manterem flutuando na água, apegando-se a destroços e uns AOS outros. Mas o horror ainda não havia acabado. Por quase uma hora, os homens foram submetidos a repetidos ataques de metralhadoras de aviões americanos que passavam, matando muitos mais deles na água. No total, 21 homens foram mortos, com mais 3 tendo sido mortos a bordo do PT-350 durante o incidente anterior. Após o dia D e terem estabelecido sua cabeça de praia na costa da Normandia, os aliados tiveram que lidar com um exército alemão descendo sobre sua posição, lutando com unhas e dentes para impedir sua fuga. O terreno em torno da Normandia favorecia os defensores alemães, onde estradas estreitas do campo e altas sebes ofereciam um esconderijo ideal para tanques e infantaria alemães, armados com o famoso Panzerfaust, para preparar emboscadas para as unidades blindadas aliadas. Frustrado com isso, o ZEUA, comandante americano, General Omar Bradley, primeiro exército, concebeu uma operação para abrir um buraco nas linhas alemãs perto da vila de Saint-Lô, criando uma ruptura na linha pela qual seu exército poderia passar em massa e seguir para o sul, assim cercando o exército alemão, onde eles poderiam ser estrangulados até a submissão. Isso pressionaria o flanco oeste das forças alemãs, que haviam prendido o exército britânico de Montgomery, a leste das tropas de Bradley. Bradley iniciou a Operação Cobra no ZEUA. A 8ª Força Aérea e sua frota de bombardeiros estratégicos devastaram uma área retangular de 5 km por 2 km à frente das posições dos seus soldados. Uma vez concluída a corrida de bombardeio, as tropas de Bradley avançariam, dando AOS alemães sobreviventes pouco tempo para se recuperar, permitindo assim que ele alcançasse a fuga que desejava. Havia alguma apreensão sobre o plano, que envolveria enormes ondas de bombardeiros Boeing B-17 Fortaleza Voadora, cujas tripulações estavam mais acostumadas a mirar cidades do que a fornecer o que era efetivamente suporte aéreo próximo. Os comandantes da 8ª Força Aérea disseram a Bradley que suas tropas teriam que estar pelo menos a 3 quilômetros de distância da área-alvo para evitar serem atingidas por bombas perdidas, e mesmo assim estava cortando fino. Bradley discordou, acreditando ser muito distante para suas tropas avançarem até a área necessária após a conclusão do bombardeio. Após muita negociação, ambos os lados relutantemente concordaram com uma distância de 1,2 quilômetros. Bradley tinha mais uma estipulação, uma que ele esperava que limitasse o risco para seus homens, e era que os bombardeiros voassem paralelos às linhas americanas. Bradley pensava que as bombas seriam menos propensas a desviar para onde suas tropas estavam, devido ao impulso durante a queda da aeronave, porém a 8ª Força Aérea o alertou que isso não era garantido. Em 24 de julho de 1944, os B-17 decolaram e formaram sobre as bases para voar para a Normandia, uma viagem curta para as tripulações, que já estavam acostumadas a bombardear a Alemanha por essa altura da guerra. No entanto, ao se aproximarem da área-alvo, descobriram que ela estava oculta por nuvens,
E reconhecendo a importância da precisão durante essa missão específica, com tropas americanas tão próximas, os bombardeiros foram ordenados a voltar para Reino Unido. No entanto, uma seção dos bombardeiros já havia lançado suas munições na área-alvo e com resultados desastrosos. Contrariando a insistência de Bradley para uma aproximação paralela às linhas aliadas, os bombardeiros se aproximaram perpendicularmente. Com isso, algumas bombas desviaram do alvo e caíram entre as tropas americanas. 25 homens foram mortos no ataque, e de um coquetel de fúria cega e um sentido avassalador de autopreservação, as tropas americanas começaram a atirar nos aviões americanos. Bradley estava furioso e exigiu saber por que a 8ª Força Aérea havia ignorado sua instrução sobre uma abordagem paralela. A razão que lhe foi dada foi que uma abordagem perpendicular limitaria o tempo em que os bombardeiros estariam expostos a uma bateria de flak alemã próxima. E foi reiterado a ele que uma abordagem paralela não garantiria a prevenção de baixas aliadas pelo bombardeio. No dia seguinte, o tempo melhorou, e então os bombardeiros voltaram a voar. Mais de 1.800 aeronaves preencheram o céu sobre a área-alvo, composta pelos B-17s e bombardeiros de combate de motor único e duplo menores, que escolhiam alvos específicos à medida que apareciam e lutadores para impedir que a Luftwaffe interferisse. Dada a tragédia do dia anterior, muitos soldados se consolaram ao ver os bombardeiros de combate atingirem com grande precisão. Mas então, os B-17s chegaram, voando em grupos de 12, cada um com um líder designado, que basicamente marcaria o alvo com suas bombas para os outros mirarem. E mais uma vez, eles voaram em uma abordagem perpendicular. No total, cerca de 12 milhões de libras de explosivos choveram sobre a área-alvo de ambas as aeronaves e militares. A outrora pitoresca paisagem francesa foi obliterada, ficando coberta de cinzas e salpicada de crateras, levando muitos a comentar que a cena se assemelhava à superfície da Lua. Mais de 1.000 soldados alemães, em alguns casos unidades inteiras, foram aniquilados no bombardeio, e isso permitiu que as forças de Bradley eventualmente rompessem suas linhas, embora ainda enfrentassem uma resistência feroz. No entanto, rapidamente ficou claro que, mais uma vez, houve baixas aliadas, pois bombas caíram sobre as tropas de Bradley. A contagem final do bombardeio de 25 de julho foi de 111 americanos mortos e mais de 500 feridos. Se adicionados aos 25 mortos no dia anterior, isso faz da Operação Cobra o pior caso de fogo amigo da guerra para as forças americanas. Além daqueles fisicamente afetados, o bombardeio também viu um aumento dramático no número de casos de choque de granada entre os sobreviventes. Entre os mortos no bombardeio estava o tenente-general Leslie McNair, que além de ser um de seus subordinados, era um amigo próximo de Bradley. O corpo de McNair foi achado a 18 metros da trincheira atrás da área-alvo. Seu corpo estava tão danificado que ele só foi identificado pelo distintivo de patente em seu uniforme. Naquela época, ele era o oficial de mais alta patente dos EUA a ser morto no teatro de guerra europeu. Comandante Supremo aliado Dwight D. Eisenhower estava furioso e exigiu uma explicação. A culpa foi atribuída principalmente aos fortes ventos, que sopraram a fumaça das bombas lançadas pelos bombardeiros líderes sobre as linhas aliadas, confundindo os bombardeiros de acompanhamento, que então lançaram suas bombas cedo demais. Só podemos especular se os bombardeiros tivessem voado em paralelo, como Bradley solicitou, se isso teria feito diferença ou não. E aí você tem 5 casos devastadores de fogo amigo na Segunda Guerra Mundial. Por favor, comente abaixo com suas ideias e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.